Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, todas e todes. Estamos ao vivo, direto da minha casa. Boa noite a todos que estão aqui online, esperando a live da Silvia Fortes, uma live bem bacana, hoje falando sobre biblioterapia, certo? Ontem nós tivemos uma live muito bacana com a Thaís Rodrigues, estava falando sobre a literatura LGBTQI, com a mediação do nosso querido amigo Janailton Lopes. Nós aqui, eu me chamo de Jalda Muniz, sou bibliotecária, historiadora, CEO do canal Bíblia Fora da Caixa, participo desse canal juntamente com a Joyce Viana, o Janailton Lopes, e nós formamos, né, o trio do Bíblia Fora da Caixa, um perfil criado com o intuito de estar apresentando bibliotecários, cientistas da informação, gestores da informação, museólogos, arquivistas, profissionais das mais diversas áreas. Já tivemos lives musicais, já tivemos lives, né, palestras sobre literatura LGBTQI, sobre bibliotecários dos mais diversos, bibliotecários que vão entrar para a política, bibliotecários que estão assumindo umas posturas bem diferenciadas no mercado, como foi o Rui de Santos, tanta gente, bibliotecários que estão atuando fora do país, que foi o caso do Dalbert, né, que esteve em Portugal, depois esteve na Iugoslávia. E aqui é sempre um barato assistir, porque são bibliotecários, são profissionais também que você não vê em qualquer live, né, dos demais diversos canais. Então, gente, nós estamos aqui também precisando da ajuda de vocês, a colaboração, para nos ajudar a manter o nosso canal, né, conseguir melhores recursos, né, porque nós também temos outros suportes, como o e-book que está saindo ainda por esses dias, graças a Deus, e precisamos de indicações de profissionais que vocês acham assim que são fora de série, são formidáveis, que são assim excepcionais no que fazem. Nós estamos precisando muito, né, para que as pessoas venham aqui trabalhar, né, apresentar sua proposta, sejam pessoas engajadas. Lembrando que nós temos na campanha no Apoie-se, tá, gente? Quem quiser colaborar com o nosso canal, nós temos uma campanha no Apoie-se, na Vaquinha online também, para estar dando um recurso melhor para as nossas transmissões, ok? Então, vamos lá. Hoje a nossa live é com a bibliotecária Silvia Fortes. É a bibliotecária que eu conheci, né, através da rede social, um grupo chamado GMOB, que é o grupo mobilizador em prol das bibliotecas escolares. E ela estava postando lá o seu trabalho, né? E eu achei um trabalho muito, muito bacana, né? E ela ainda não tinha visto o trabalho dela antes, né? Então eu a convidei para participar aqui da nossa live, para estar apresentando o seu trabalho de biblioterapia. Até porque aqui no canal ainda não teve trabalho nessa temática. Vamos lá, a live de hoje é sobre biblioterapia, a literatura infanto-juvenil com auxílio do autocuidado. A Silvia Fortes, ela é bibliotecária formada pela Universidade Federal Fluminense, UFF, atua na biblioteca escolar, biblioterapeuta e mediadora da leitura, praticante da arte do escrever, com textos publicados nas ontologias Brumas e Brisas, vicejantes e sumo no selo Biblioterapia da editora Cândido. Autora do IG literário do Instagram, Compartilhando Livros e Leituras, onde comenta sobre os livros destinados para as infâncias de todas as idades. Certo? Boa noite, professora Leoneide Brito Martins. Eu gosto desse tema. Então, vamos chamar aqui a Silvia. Silvia, que é do Rio de Janeiro. Oi, Silvia. Olá, oi, Djalda. Boa noite.
Boa noite ao pessoal que está chegando aqui para conversar com a gente. Que bom, feliz de estar aqui. Quero já agradecer o convite. Falar que eu gostei muito também dessa página, Bíblia Fora da Caixa, que tudo que eu quero ser é fora da caixa. Então, eu acho, assim, excelente a sua proposta e dos seus amigos que se juntaram, né, para fazer essa página tão bacana. Eu apresentei o teu currículo, assim, bem sucinto, né? Conforme a gente combinou. Mas tu pode te apresentar novamente, uma breve biografia e entrar na temática da biblioterapia. Literatura infantil como auxílio do autocuidado depois, né? Você tem 30 minutos para falar sobre o tema, ou menos. Vai decorrer da proporção da importância do que vai ser debatido. Após isso, vai ser o diálogo sempre muito pertinente com os nossos espectadores que estão entrando aí. Eu vou começar a chamar também pelas redes sociais para se fazerem presentes. Não se intimide com o tempo, nem com a quantidade de espectadores online, né? Isso aí pouco importa. A live vai ficar gravada aqui. Quem quiser assistir em outros momentos, não vão assistir porque vai ficar aqui e vai ter a transmissão também pelo Facebook, certo? Certo, combinado. Então, se apresentou direitinho. Sou Silvia, de Niterói, Rio de Janeiro, bibliotecária. Sou bibliotecária escolar, tá? Já trabalhei em outras áreas também da biblioteconomia, mas há 10 anos eu estou em uma biblioteca escolar que eu amo, que eu sempre fui para o curso assim, focada mesmo em trabalhar ou em uma escola, ou uma biblioteca escolar, assim, uma biblioteca para crianças, mesmo que fora do ambiente escolar, porque eu tenho uma relação muito forte com a literatura infanto-juvenil. Por isso que o meu campo de atuação na biblioterapia, eu sempre trabalho com a literatura infanto-juvenil, apesar de que é um trabalho que pode ser feito com todos os outros gêneros literários, mas eu tenho focado nesse tipo de literatura, que não é uma literatura pequena, né? Muitas pessoas não conhecem a literatura infantil e consideram como uma literatura menor, de pouca qualidade ou nenhuma, mas estão completamente enganados. A literatura infantil tem crescido a cada ano, tem ganho muitos prêmios, vem ganhando muitos prêmios, muitas pessoas assim com trabalhos seríssimos, bem bonitos, e que nos envolvem, né, para esse trabalho. E aí, eu vim falar aqui um pouco sobre a biblioterapia. Né? O que é a biblioterapia? A biblioterapia é o cuidado através dos livros. Quando eu costumo falar, e outras pessoas também falam, que é o livro que nos escolhe. Né? Quando a gente se sente atraído por um livro, por aquela literatura. E eu entendo que para a gente cuidar do outro através da biblioterapia, nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que nos sentir tocados. Tem que haver uma sensibilidade, os ouvidos, os olhos bem atentos para ouvir o que aquele livro quer falar com a gente. E existem 2 tipos de biblioterapia. A biblioterapia do desenvolvimento e a biblioterapia clínica. Sendo que a biblioterapia do desenvolvimento é a que nós vamos trabalhar, nós bibliotecários, educadores, porque a biblioterapia clínica, ela é praticada somente pelos psicólogos, né? Porque eles estudam lá, a psicologia já é uma coisa mais profunda. Por isso que, assim, eu costumo trabalhar, né, com as rodas de biblioterapia, mas quando eu vejo que chega, assim, num ponto, que chega num limite onde eu não posso avançar, eu procuro uma parceria com algum psicólogo para ajudar, né, na orientação, no tratamento daquela pessoa. E quero falar também que a biblioterapia não é a cura da pessoa. A biblioterapia, aliás, não é a cura da doença. A biblioterapia não vai tratar da doença, vai tratar da pessoa, como se estivesse dando colo para aquela pessoa, para ela que possa, assim, refletir sobre as questões que está passando. É uma ajuda, né, que muitas vezes a pessoa pode precisar, sim, de tomar um medicamento, de outro tipo de ajuda, mas a biblioterapia vem dar
esse apoio ao tratamento. Gente, eu fiz um papelzinho aqui, tá? Para ver se eu vou tentar não escrever, não esquecer nada. E a psicóloga Cristiana Seixas, que é uma referência da biblioterapia no Brasil, é autora desse livro aqui, ó, Vivências em Biblioterapia, Práticas do Cuidado através da Literatura. Uma vez eu vi a Cris falando numa live que a biblioterapia é a arte do aguçar. Nossa, eu já fiquei aguçada com essa frase. Eu falei, Cris, eu vou pegar essa frase para mim. Porque realmente o livro causa, assim, uma inquietação, né? Coisas que estão guardadas dentro da gente, a gente nem sabe. Isso acontece muito comigo. Quando eu pego um livro, aquele livro me toca, nossa, enquanto eu não devoro o livro, e muitas vezes a gente tem que voltar naquela história várias vezes para digerir, né, tudo que nós estamos sentindo. E tem livros assim que eu ainda não posso trabalhar com outro, que são livros que eu ainda estou trabalhando em mim. Aí ele fica ali guardadinho, a gente vai tratando com ele, até poder apresentar ao outro sem dor nenhuma. Aí é quando a gente apresenta. Eu não sei vocês, mas eu tenho a mania, não sei, vou fazer a pergunta aqui, que se vocês tiverem essa mania também, vocês já podem se considerar biblioterapeutas, de oferecer leituras às pessoas. Às vezes a pessoa vem conversar com alguma questão com você, ou você sabe alguma coisa sobre aquela pessoa, aí você encontra um livro, pronto, esse livro é a cara de fulano. Enquanto eu não passo esse livro para a pessoa, eu não sossego. Né? É o bichinho que morde assim, eu falo, vem cá, vê se você quer conhecer esse livro. E esse também é um trabalho de biblioterapia. O que mais? Para quem serve a biblioterapia? Quem pode ser tratado? Como eu já disse anteriormente, né, todos nós podemos. Basta querer ter uma sensibilidade, estar atento. O bibliotecário também, não é? Tem que ser aquele bibliotecário assim, atento, sensível. Eu aprendi nesses tempos de biblioterapia que, para ser um biblioterapeuta, nós temos que ter os ouvidos atentos a ouvir, que a gente lança ali a história e tem que estar aberto a ouvir o que as pessoas da roda têm a dizer, né? Porque quando são tocados, eles querem falar, né? Vem um desabafo, uma conversa, e é muito bom, assim, que a gente ouça, né? Essas pessoas. Como eu conheci a biblioterapia? Eu ouvi falar em biblioterapia há mais de 20 anos na faculdade, lá na UF. Eu não tinha essa disciplina, apesar da biblioterapia ser uma disciplina da biblioterapia, da biblioteconomia, na época que eu fiz o curso, eu nunca tinha ouvido falar, na minha faculdade não existia essa disciplina. Só que eu tenho uma amiga lá do curso, a Érica Santos, que ela fez a monografia dela com esse tema, biblioterapia, que a professora Lúcia Fidalgo, que também é escritora, contadora de histórias maravilhosa, ela dava aula para a gente de administração de biblioteca. Aí ela apresentou para a Érica esse tema, biblioterapia. Foi quando a Érica veio, me apresentou, e na época eu não entendia. Eu falava, biblioterapia, mas o que tem a ver terapia com o nosso curso? Né? E ela fez um trabalho maravilhoso, e naquela época eu não entendi, aí deixei para lá e esqueci. Até que em 2017 eu conheci a Cristiana Seixas, fui apresentada a Cristiana Seixas pela bibliotecária Regina Ambrunhosa, que é uma grande amiga minha, ela tinha sido minha chefe num dos meus estágios, e uma vez ela fez um evento e a Cris estava lá. Nossa, quando a Cris começou a falar sobre a biblioterapia, eu fiquei enlouquecida. Aí eu lembrei, falei, poxa, é aquela história que a Érica contou lá na monografia. Aí eu quis saber mais, aí fui conversar com a Cris, fiz o curso com ela, que os cursos... fiz o curso presencial, mas hoje em dia, né, em tempos de pandemia, quem se interessar, a Cris tem feito cursos online, tá? Que são, assim, incríveis. Aí eu fiz o curso com a Cris, e qual foi a minha surpresa ao descobrir lá no curso que o que eu praticava ali no meu ambiente de trabalho nada mais era a biblioterapia. Eu praticava, mas não sabia nomear, não sabia que aquilo que eu fazia era a biblioterapia.
Isso me deu força, assim, sabe, para me empoderar do nome. Demorou um pouquinho para eu tomar posse desse nome, assim, me empoderar, porque eu achava, ainda fiquei com essa dúvida, poxa, biblioterapia, mas eu bibliotecária, eu não sou terapeuta, será que eu posso usar? Aí, mais uma vez, recorri ao livro da Cris, recorri à conversa, né, com ela, onde me foi esclarecido isso, a biblioterapia de desenvolvimento, que quando a gente vê que chegou ali no nosso limite, a gente busca ajuda, mas fazemos sim uma roda, né, com o nosso público. E onde eu aplico a biblioteconomia? Ai, gente, a biblioterapia. Eu aplico muitas vezes no meu ambiente de trabalho. Eu trabalho em uma escola e eu tenho uma oficina para crianças da educação infantil e do Fundamental 1. Mas a biblioterapia em si, eu costumo praticar mais para o Fundamental 1, mas isso não significa que não aconteça, às vezes, na educação infantil. Eu já tive, assim, experiências de crianças pequenas, né, de 4, 5 anos, de me apresentarem questões durante uma leitura. Foi muito bacana também, porque a criança, às vezes, tem aquela inquietação e não entende, né, não denomina, mas através, ao ouvir aquela história, muitas vezes eles levantam o dedo e falam claramente que é aquilo que eles sentem. E é bem legal. E pratico também quando eu vou a escolas públicas, assim, voluntariamente, que eu faço também rodas de abaiomi. Eu esqueci de separar aqui a abaiomi para mostrar para vocês, caso alguém não conheça. São bonecas de pano feitas à mão com nós, que tem uma lenda, né? Reza a lenda que elas eram confeccionadas nos navios negreiros, quando as pessoas eram capturadas no continente africano para serem escravizadas no Brasil. Então, durante essa roda de oficina de abaiomi, eu levo uma literatura a fim de provocar, né, nas crianças esse desejo de se expressarem na roda, porque na escola pública é um público completamente diferente do ambiente que eu trabalho, uma escola privada, né, pessoas com maiores oportunidades. E quando eu chego na escola pública, eu vejo crianças assim, sem perspectiva, que acham que não vão para frente. E aí eu costumo levar uma literatura, sim, você pode, você vai estudar, você vai crescer, né? Porque muitas vezes a criança, o adolescente não tem esse apoio em casa. Eu acho fundamental o papel da escola de levantar o aluno, de colocar para frente. E a biblioterapia também é muito importante nesse trabalho, nesse processo. E aí, como eu falei antes, eu utilizo a literatura infanto-juvenil, né, no meu trabalho de biblioterapia. E aí, porque a literatura infanto-juvenil não é uma literatura só para crianças, é uma literatura para todas as infâncias, todas as idades. Nesse livro aqui da Cris, ela fala, eu marquei aqui, ó, que eu vou ler um pedacinho, pôr só o óculos aqui. Há livros que até podem ser lidos por crianças, mas pela densidade e sensibilidade atingem todas as idades. E eu tenho comprovado isso, que realmente a literatura infanto-juvenil atinge todas as idades. Eu faço rodas só com crianças pequenas, né, de 4, 5, 6 anos. Faço com crianças maiores, de 8 a 12 anos. Faço só com adolescentes. Faço só com adultos de idades variadas. Já fiz também só com idosos, e sempre com esse tipo de literatura. E eu fico observando que as reações são diversas, ou pela ilustração, e muitas vezes, também a maioria das vezes, pelo texto, que eles se sentem ali, sentem representados ali no sentido de verem suas questões ali naquele texto. E nem sempre também o texto está assim tão claro. Às vezes eles percebem assim nas entrelinhas, em alguma sutileza da história, que ali está o conforto que ele precisa.
Então, para ilustrar a biblioterapia, né, com os livros de literatura infanto-juvenil, eu trouxe alguns livros para uma pequena degustação. A vontade de ler tudo, gente, de ler todos os livros, mas infelizmente o nosso horário não permite, né? Então eu trouxe assim, eu escolhi os livros que mais me tocam, os que eu tive as experiências mais emocionantes, e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Djalda, se eu ultrapassar aí o tempo, você, por favor, me interrompa, porque quando eu boto a mão nesses livros, meu Deus do céu, eu perco a noção do tempo. Eu só vou tomar uma aguinha aqui, com licença. E aí, para começar, vou pôr esse livrinho aqui. Para começar, eu vou mostrar um livro que eu gosto demais. É um livro assim de uma escritora super sensível. Eu costumo falar assim que ela escreveu esse livro com o coração, que é o livro No Canto dos Olhos, da Maria Cristina Peixoto, ilustrado pelo André Flauzino, que é da editora Bambolê. Nesses tempos de pandemia, eu tenho recorrido muito à literatura infanto-juvenil, para que me dê um conforto, né? E para pensar também nessas questões de tudo que a gente tem passado. E esse livro aqui fala exatamente isso, sobre a sensibilidade. Acho que estamos mais sensíveis, assim, por estarmos em casa, vivendo esse tempo atípico. E aqui fala, assim, da sensibilidade de olharmos para nós mesmos, de olharmos para o outro. Como nós olhamos para o outro? Né? Com que olhar nós olhamos para o outro? E agora, em tempos de máscara, nós tivemos que aprender a falar com o olhar, não é verdade? A sorrir com o olhar, a se expressar pelo olhar. É bom que a gente fique em casa, mas se precisar sair, a gente tem que expressar com o olhar. E esse livro, eu sou muito encantada com ele por causa dessa sensibilidade do olhar. Eu vou ler uma página aqui para vocês. Depois eu mostro a ilustração. Já ficou de olhos bem fechadinhos? Ah, vemos tantas coisas. E quando eles ficam assim, tem gente que diz: silêncio, eles estão meditando. Os que saltam como sapos quando assustados têm os olhos que ficam com raiva, mas na verdade desejam ser amados e abraçados. Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente julga a pessoa e não sabe o que a pessoa está passando. E de repente, assim, pelo olhar, a gente tem que ter, né, essa sensibilidade, essa percepção que a pessoa às vezes precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Olhos que não sabem se querem isto ou aquilo. Na dúvida, preferem os dois. Há os que acordam rápidos, que nem trem, e os que querem continuar sonhando. Ai, gente, os olhos que sonham. Eu sonho direto, né? De olhos abertos, inclusive. Então, esse livro, ele me toca bastante por isso, pela sensibilidade, né? Que ele fala que é pela sensibilidade que temos ter no olhar, quando olharmos para nós mesmos e para o próximo. E um outro livro que eu vou mostrar agora é um livro super especial, que a minha filha teve uma experiência muito bacana com ele. Que às vezes o santo de casa faz milagre, né? É esse livro aqui, do Ilan Breman, A Cicatriz, ilustrado pela Anite Zilberman, da editora Companhia das Letrinhas. Porque esse livro aqui conta a história de uma menina que ela se machucou e cortou o queixo e teve que ir para o hospital com os pais para costurar. Só que ela ficou nervosa, naquele desespero, chorava. Aí começou a ter um diálogo com os pais, e os pais explicaram para ela que cada cicatriz conta uma história. E ela saiu perguntando para as pessoas do hospital, o médico, o enfermeiro, e também para os pais, o que cada cicatriz significava no corpo deles. E quando a minha filha era pequena, ela gostava muito que eu contasse essa história, e assim como a personagem, que é minha xará, Silvinha, ela saía por aí também perguntando para as pessoas qual era a história daquela cicatriz. Isso ela pequenininha, 5, 6 anos. E aí,
há uns 2 anos, ela com 16 anos, hoje ela tem 18. Ela sofreu um acidente onde ela rasgou a perna e foi um corte bem profundo, a gente teve que ir para o hospital, costurar, aquela coisa toda, né, bem chatinha, que ninguém gosta de passar. E teve uma recuperação, teve que ter uma recuperação rígida, ficar deitada, né, fazer repouso. E um dia a gente conversando, ela sentada ao lado dela, ela deitada, ela lembrou dessa história. Ela falou: mãe, o que aconteceu comigo é igual à história do Ilan, uma adolescente já de 16 anos. Aí eu achei super bacana, porque a gente vê como as histórias ficam na memória, né, no coração, como as pessoas absorvem as histórias. E eu separei aqui uma página para ler para vocês. O médico queria começar a costurar o queixo de Silvinha, mas ela olhou novamente para a bochecha dele e disparou. E como você fez essa cicatriz? O médico deu um sorriso e contou que, quando era criança, adorava subir nas árvores do sítio do avô. Certa vez, ele tentou pegar uma maçã, se desequilibrou e caiu de uma árvore bem alta. Esta cicatriz é especial, gosto muito dela, disse o médico. Gosta? Como assim? Perguntou Silvinha. É que ela sempre me faz lembrar os momentos maravilhosos que vivi no sítio do meu avô, as brincadeiras, as comidas, os animais. Mas agora vamos costurar esse queixo, disse o médico, que havia gostado de contar a história de sua cicatriz. Não sei se está dando para ver. Depois eu vou passar as referências dos livros para a Djalda, que a gente coloca lá na descrição, tá bom? Mais um livro. Esse livro... gente, eu já falei, não vou ficar repetindo, né? Que eu já falei no começo que eu escolhi uns livros especiais para mim. E esse aqui, ó, da Margarida. Gente, eu amo esse livro da Margarida. Ele foi escrito e desenhado pelo André Neves. O André Neves é o meu ilustrador preferido, né? Então, eu trouxe mais de um livro dele, tá? E a Margarida, ela é a história de uma vaca, na verdade. A Margarida é uma vaca que mora num sítio, mas ela não quer essa vida para ela, porque a mãe dela teve esse destino, as tias, as irmãs, todos os parentes. Ela almeja, sim, uma vida melhor, diferente, novos horizontes. E esse livro fala muito disso, da gente correr atrás do que a gente quer, mesmo que apareçam pessoas que digam que você não vai conseguir, que aquilo não é para você, que isso existe muito, né? E aqui no livro da Margarida também tem um pessoal, assim, uns animais lá que conviviam com ela, que botavam lá para baixo. Mas será que a Margarida deu ouvidos? Né? Eu acho que na vida a gente tem que correr atrás mesmo, e eu sou muito encantada também com a história da Margarida. E eu vou ler um pedacinho só. Queria ler todo, mas não temos tempo. Vou ler só uma página e mostrar a ilustração. Margarida era jovem e mimosa. Seu olhar manso sempre cintilava para o horizonte quando imaginava que lá, a perder de vista, o mundo poderia lhe reservar grandes surpresas. Onde a Margarida vivia era pequeno para ela. E aí, como eu falei anteriormente, esse livro conta a trajetória, estou mostrando ali, a trajetória da Margarida, né, nessa caminhada de ter uma vida melhor. E eu gosto muito também nós já falamos aqui do livro que fala do olhar, né, de olhar os rostos das pessoas quando eles ouvem a história. Às vezes as pessoas viajam, assim, ficam pensando, talvez venha alguma lembrança, alguma recordação. E também é muito gostoso, assim, testemunhar esses momentos. E aí, agora eu trouxe um livro que faz parte do meu processo de transição capilar, tá? Que há pouco mais de um ano eu parei de usar química no meu cabelo. Hoje em dia eu uso meu cabelo natural. Mas, assim, foi um processo muito difícil. Foi um processo que veio de dentro, né? Tem que haver todo um trabalho de identidade, de força,
porque existe, sim, muito preconceito, muito racismo e, assim, muita discriminação por causa, inclusive, do cabelo crespo, que é visto como feio, que é visto como sujo. E aí eu comprei uns livros para trabalhar comigo esse processo, que me ajudou bastante. Ainda estou em processo, né? Porque eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre procurando, porque dá aquela vontade, sim, né? De cair, de largar, mas a gente vai segurando e vamos em frente. E aí eu levo também esses livros para as minhas rodas, porque tem muitos, eu conheço muitas crianças, adultos, também com esse problema de criar uma identidade, com medo de ser rejeitado, ou porque ouve muitas vezes que é feio, que seu cabelo é feio. E isso, eu posso falar aqui assim, que como atrapalhou a minha vida, a minha autoestima, ouvir essas coisas, né? Que muito tempo, assim, eu não quis usar meu cabelo, eu gastava horrores com mega hair, trança que eu gosto, a trança é também um estilo bem assim, empoderado, mas assim, de alisar o cabelo, de usar apliques para mostrar para a sociedade que eu queria ter um cabelo igual às outras pessoas, até eu entender e começar a trabalhar comigo através da literatura. E tem um livro aqui na literatura infanto-juvenil que é ótimo para esse trabalho. Eu trabalho com ele bastante, não só com crianças pretas, mas também com crianças brancas, porque eu tenho visto que algumas crianças brancas se incomodam com seu cabelo também cacheado ou crespo, porque o sonho das meninas, eu tenho observado bastante isso nesses anos, é ter o cabelo liso e escorrido. Aí eu sempre converso que cada um tem uma beleza e que o cabelo crespo, cacheado também é lindo. E hoje em dia tem tantos produtos, né, para a gente se embelezar. E eu levo esse livro aqui, ó, Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. E é ilustrado pela Cris Rasca, que é da editora Boitatá, que ele coloca a gente lá para cima, e é o que nós somos mesmo, lindas, maravilhosas. Eu sempre falo isso nas rodas, principalmente com adolescente que quer se autoafirmar e quer mostrar para o outro, né, aquela fase de vaidade, e eu levo esse livro. Aí eu separei umas páginas aqui que eu acho, assim, bem legais, que as pessoas gostam muito quando eu conto essa parte. Que fala: Pichain, sim, gosto dele bem assim, né? E mostra que pode fazer vários penteados, arrumar de várias formas o cabelo crespo. E já aconteceu de eu fazer uma roda de biblioterapia com esse cabelo, e as meninas entrarem na roda, assim, murchinhas, tristes, e saírem brincando de cabeleireiro, assim, de salão, sabe? Foi muito legal. E ali na roda mesmo, começaram a fazer penteados, porque, assim, foi uma leitura que levantou mesmo, que às vezes a pessoa não tem esse apoio nem em casa, né? Quantas vezes a mãe fala, poxa, mas vem cá, né? Põe apelidos, fala que o cabelo não é legal. Isso arrasa, gente, com a criança, com o adolescente e muitas vezes com o adulto. E essa página aqui que eu amo, olha, gente, eu vou falar que eu amo várias vezes, porque eu amo mesmo, tá? Feliz com o meu crespo. O meu crespo é de rainha. E aí a gente fala com força, porque o nosso crespo é de rainha, sim. Tem história, tem ancestralidade, né? Então, a gente tem que se amar, tem que se valorizar. E aí, um outro livro dentro dessa temática de aceitação, de se amar, um poema bem bacana que o Emicida fez para as filhas, porque as filhas estavam com essa questão delas serem pretas, o que era ser preto, né? Elas não entendiam a discriminação. Aí ele fez um poema que se transformou no livro Amoras. Estou dando para ver, gente? Amoras, que foi ilustrado pelo Aldo Fabrini e é da Companhia das Letrinhas. E o Emicida fez um trabalho bem bacana, que ele coloca umas referências de personalidades negras. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Olha que linda essa ilustração. E aí eu separei aqui umas outras páginas para mostrar.
Deixa eu ver essa outra aqui. Ai. Ele apanha moras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Que dá para discutir várias questões sobre negritude aqui com essa história. E, assim, é bacana não discutir só com crianças pretas esses assuntos, né? Com crianças brancas também, para a gente promover uma educação antirracista, sabe? Porque a criança não nasce racista, a criança aprende a ser. Então, muitas vezes, né, ali na roda, temos sim que abordar esse assunto e fazer esse trabalho. E aí eu separei outra página aqui que eu gosto, quando a menina fica feliz, né, por ela ser pretinha também, como uma Mora. Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. E assim vai. Aí eu vou pegar outro livro. Ai, gente, eu queria ler as histórias todas para vocês, do livro todo. E aí, voltando em tempos de pandemia, outro livro que tem conversado comigo bastante nessa época, que é esse aqui, ó. Fico à Espera, de David Cali e Serge Bloch. É um livro da Kozak Naif. A Kozak Naif é uma editora que não, infelizmente, não existe mais, mas eu acho que ele pode ser encontrado assim, em sebos, tá? E é o que nós temos feito, né? Nós temos ficado à espera do que vai acontecer, de quando virar a vacina, surgirá a vacina. Esse livro conta a história do ciclo de vida de uma pessoa, do nascimento até seu último momento. E o interessante desse livro é que ele é todo marcado aqui por um fio de lã vermelha. Esse fio de lã é que conta a história dele. Fico à espera de crescer. Aí vai andando, ó. De um beijinho antes de dormir. De que o bolo esteja pronto, de que a chuva pare. E assim vai. Aí o livro vai andando a vida dele toda. Ele sempre espera de que algo aconteça. E esse livro, assim, às vezes surge a questão, né? Será que é bacana a gente ficar só esperando ou devemos agir, como diz lá na Margarida? E tem os livros que dialogam entre si, que abrem um debate bem bacana. Então, nem sempre eu levo só um livro para a roda. Às vezes, eu levo livros que conversam entre si, exponho ali na roda, aí as pessoas podem manusear, podem dar uma lida, e às vezes a gente lê mais de um e conversa sobre aqueles que nós escolhemos, e muitas vezes, né, vem essa observação: olha, esse conversa com esse, fala de um assunto parecido, ou fala do mesmo assunto, e é assim. E também, esse outro livro aqui, eu senti a necessidade de comprar também nessa época de quarentena, devido a essas minhas inquietações durante esse período. O tempo, né, que fala do tempo. Eu já estava ficando meio aflita no começo, agora não, agora estou tranquila. Mas, assim, todo mundo levou um susto, né, parou tudo de repente, e eu fiquei muito agoniada com aquela situação. Até que eu vi na internet alguém falando sobre esse livro, aí eu comprei, que é esse aqui, ó, Caixinha de Guardar o Tempo, da Alessandra Roscoe, ilustrações de Alexandre Rampazzo. E é um livro da editora Gaivota, que fala sobre isso. O que a gente faz com o nosso tempo? O tempo que passou, com as nossas memórias, com as nossas lembranças. Onde guardamos esse tempo, né? Essas coisas. Aí eu vou ler uma página aqui para vocês. Sofia não sabia muito sobre o tempo e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via, fazer o que queria, bordando na infância sua colcha de alegria. E esse livro, ele conta a história da Sofia, ó, até quando ela ficou adulta, ficou idosa.
Sofia guardou o tempo que passou também para ela. Agora, depois dos filhos, netos e bisnetos, muitas coisas ela já sabia e outras ainda aprendia. Porque nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa. Temos que saber, né, administrar o tempo. E aí, trouxe um outro livro aqui, que é muito legal. Esse livro aqui eu fiz um trabalho com ele que me marcou bastante, que é o livro O Monstro das Cores, da Ana Lenas, traduzido pela Rosana de Montalver. Gente, desculpa, tá? Se eu não... O nome da Rosana. É da editora Aletria, que é a história de um monstrinho. Ele tinha sentimentos todos misturados dentro dele. Era assim, ó. As emoções eram todas misturadas. Ele não sabia onde colocava a alegria, a tristeza, a raiva, a calma. Ele não sabia onde colocar. Este é o monstro das cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Nem sabe muito bem o que passa. Esse é o monstro das cores. Enrolado de novo? Você não aprende nunca, a amiga falou para ele. Aí ela pega o monstrinho pela mão, ó. Tá dando para ver, gente? Pega ele pela mão, aí fala, vem cá, vamos arrumar essas emoções. Quanta bagunça você fez com suas emoções? Assim, todas emboladas, não funcionam. E aí, como não dá tempo de contar o livro todo, vou contar só mais essa, para falar como eles iam resolver. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. Aí pegaram vários potes, onde ele ia separar as suas emoções. Às vezes a gente não precisa de potes. Eu preciso, às vezes, de uns potinhos para arrumar umas coisas, umas gavetas, né? E a gente vai tentando se ajeitar. E eu trouxe também um livro que fala sobre a alegria. Onde a gente encontra a alegria? É a história de dois amigos que procuram a alegria num jardim. Só que um vai por um caminho assim mais próximo, né, mais fácil, e o outro vai por um caminho mais difícil. Aí vem essa questão: onde nós podemos encontrar, buscar a nossa alegria? Se estão nas pequenas coisas, nas grandes conquistas, né? Cada um lida com a alegria de um jeito. E aqui no livro Manu e Mila, novamente de André Neves, da Brink Book, essa história fala sobre isso. Então vamos ao trechinho. Hoje é um dia perfeito para encontrar alegria, disse Mila. Manu abriu um sorriso. Mas onde se encontra alegria? Perguntou ele. Os dois sentados, olha, no jardim. Eu marquei também aqui uma outra página. A alegria pode estar em qualquer lugar, minha mãe falou. Mas o mundo é tão grande, duvido que a alegria esteja aqui no seu jardim. Claro que está. Vamos ver quem a encontra primeiro? Desafiou Mila. E assim, eles saíram em busca da alegria. Às vezes a gente encontra, outras vezes não. E é um livro bem bacana também para conversar sobre esse assunto. O livro que eu vou mostrar agora é um livro que dialoga, assim, com aquelas pessoas que têm mania de carregar o problema alheio, né? Poxa, às vezes esse problema nem é seu e você se sente pesado com aquilo, sofrendo pelo outro. E essa história fala sobre isso. A Cidade dos Carregadores de Pedra, que é da Sandra Branco, ilustrado por Elma, e é da editora Cortez. É a história de uma cidade onde as pessoas já nasciam
quando nasciam, ganhavam uma pedra. E ali, durante toda a sua vida, iam acumulando pedras, suas e dos outros, carregando aquele peso, até que um personagem da história percebe que ele não quer mais carregar o peso dos outros, que basta o peso dele. E aí, a gente tem que ver na história, né, o que acontece, se ele conseguiu, se ele não conseguiu. Eu separei aqui só um pedacinho. Pedrinho, ao escutar tão sábias palavras, resolveu doar suas pequenas pedras ao senhor Pedroso. Além disso, resolveu fazer uma campanha na cidade para que todos doassem suas pedras e, dessa maneira, se livrassem do peso. Sinta-se leve! Não foi um trabalho fácil. Muitos se recusavam a doar suas pedras, afinal, eram parte deles. No começo, doavam só as pedrinhas, depois vieram as maiores, porque é difícil também, né, a gente querer se libertar de algo assim que já estamos tão acostumados, mas aí a gente tem que tentar, né? E esse livro faz muito sucesso assim nas rodas, não só minhas, já conversei com colegas que gostam muito de trabalhar esse livro também, principalmente com adulto, né? Adulto, acho que tem mais mania de carregar a pedra alheia, né? E aí, eu trouxe um livro que é literatura infanto-juvenil também, mas eu vejo esse livro como um livro para o educador, que é a história de um menino que ele tinha uma grande dificuldade de se comunicar, totalmente introspectivo, até que um dia na vida dele aparece uma professora que olha para ele de um jeito diferente e percebe que aquele menino precisa de ajuda, né? Novamente, a gente falando sobre o olhar, que é o livro Menino Pirilampo e a Morada das Palavras, da escritora Neide Graça. Quem ilustrou foi a Fran Junqueira e é da editora Tigrito. Esse livro aqui eu recomendo bastante para os educadores, né? De como a gente tem que ter um olhar atento, né? Geralmente o professor tem, porque imagina uma sala com 30 crianças, claro que é um diferente do outro, né? E esse livro mostra bem isso. Conta assim as aflições do menino e depois como ele foi ajudado. Vou ler aqui um pedaço. Ser igual e diferente confunde suas vontades. Por que será que isso assusta tanto? O menino invejava os colegas da escola, que aparentam ser tão despachados com as coisas da vida. Ele não consegue nem mesmo participar das corriqueiras brincadeiras do dia a dia deles. Escravos de Jó, cabo de guerra, queimada, mímica, jogo da velha, dança da cadeira, telefone sem fio, escotinho queimado, estátua, cabra cega, morto-vivo, corre-cotia, pega-pega, pula carniça. Já começa a se acostumar a viver à margem e às avessas no fundo do seu interior. O menino vive de se lambuzar de sonhos e tudo se transforma em motivos para isso. Mistura sonho e realidade com tanta naturalidade que distingui-los vai ficando cada dia mais difícil. Já não consegue evitar. E por aí vai a história do menino, né? Que mais adiante aparece essa professora especial e muda a história dos dois. Agora eu vou mostrar um livro para vocês que também já ouvi vários testemunhos de colegas, também já testemunhei experiências assim bem bacanas com ele, que é o Casaco de Pupa, que é da Helena Ferrandis, da editora Jujuba. É um livro que fala sobre o medo. Quem não tem medo, né? Nós temos vários medos, só que muitas vezes a gente não consegue se libertar do medo. E essa história fala exatamente sobre isso. É a história de uma menina que ela tinha muitos medos e ela não sabia como fazer para se livrar deles. Meu livro já está até velhinho soltando a página.
Peraí. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão. Medo que não a queiram. Medo que a queiram. E por aí vai. O livro relata vários medos, vários tipos de medo, e o final é surpreendente. Eu não gosto da spoiler do livro, né? Porque é bacana depois a gente procurar e sentir aquela emoção que a literatura provoca. E para encerrar a demonstração, eu vou mostrar um livro que fala sobre como a gente, às vezes, deixa a nossa vida, o nosso problema de lado e só olha a vida do outro, só olha a vida do vizinho, sendo que muitas vezes, do nosso lado, a coisa lá tá feia, mas não, é só o outro que tem problema, é só o outro que não presta. E esse livro mostra bem isso, que é o muro no meio do livro, que é do John Age, da editora Pequena Zahar. Vou ler um pedacinho. Tem um muro no meio do livro. Ó. E isso é bom. Não sei se está dando para vocês verem bem. O muro protege este lado do livro. Quem está contando a história é esse aqui, ó. Esse é o lado dele e esse é o outro lado que ele está muito incomodado. Do outro lado do livro. Este lado do livro é seguro. Olha, a água subindo lá na... Não estou conseguindo focar aqui. A água subindo lá do lado dele, só que ele não olha para trás, e ele acha que os perigos estão nos animais do outro lado. E assim vai a história, e lá no final a gente vê o que acontece com ele, se a água sobe, se não sobe, se ele resolve, né? E essas são as palavras que eu tenho aqui para falar para vocês. Quero de novo agradecer a Djalda e chamá-la aqui, né, Djalda? Essa foi a minha apresentação. Quero falar que eu estou feliz de estar aqui com vocês. É muito bom, assim, quando a gente tem essa oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho, de mostrar como o bibliotecário não é só para fazer processamento técnico, ficar sentado numa baia, olhando o computador, catalogando 500 livros. Não, o bibliotecário, como diz essa página, pode viver fora da caixa, pode criar outras possibilidades de trabalho e fazer um trabalho diferenciado, sempre ajudando, né, o próximo. Ver se o meu microfone está aberto. Estou ouvindo. Boa noite. Olha, foi encantadora a sua apresentação. Lembrei aí do cabelo. A gente conversou, né, sobre isso também hoje. Eu também já usei ele natural há um bom tempo, agora estou usando assim. Essa fase, né, como é que chama? Que vai voltar transição capilar. Que é muito difícil. Eu tentei 3 vezes, não consegui. Não que tenha que ter o cabelo crespo, mas muitas vezes a gente quer usar, mas não se permite com medo do que o outro vai achar. Né? Mas quem quer alisar, alisa. Quem não quer, não alisa, né? A pessoa que...
se sinta melhor, né? Sim. Liso ou crespo. Eu já usei, era enorme e tá do tamanho que eu sempre sonhei. Então, Porque seja feliz com o seu cabelo isso. Aí eu gosto que eu sinto ele assim nas minhas costas. Eu gosto, particular. Isso. Olha, muitos comentários. Não teve muitas perguntas, a não ser uma da professora Leoneide Martins, que é uma estudiosa de literatura infanto-juvenil, especializando em literatura com meninas negras, literatura infantil. Ela está aí, ela pode até me corrigir caso eu tenha falado errado, mas ela tem um acervo riquíssimo de literatura infantil. Eu visito ela de vez em quando, o acervo dela é muito bom. Ela tem uma pesquisa profunda sobre literatura infanto-juvenil, infantil, Monteiro Lobato, essas coisas. Você não apresentou nada sobre Monteiro Lobato. Eu não trouxe Lobato para a roda. Vamos lá, eu vou botar aqui na tela. Estou tentando localizar aqui a pergunta que ela fez a respeito, né, do profissional bibliotecário enquanto mediador, né, da leitura em biblioterapia especificamente. Até porque o bibliotecário ele se prende muito na questão de trabalhar com o processamento técnico, fase final aí da sua fala, encontrar uma biblioteca para chamar de sua. Geralmente as pessoas procuram bibliotecas universitárias, querem foco, né, nas que pagam melhor, que é a biblioteca universitária, a biblioteca jurídica, e ficam nesse foco. E esquecem a biblioteca escolar, que não existe só uma biblioteca escolar parada, né? Como a gente costuma ver por conta, né, da tradição da biblioteca escolar não ser ocupada por um profissional bibliotecário, ou o profissional bibliotecário ele não tem uma dinâmica com os alunos, não consegue dinamizar o espaço. E mesmo com a lei de ter um bibliotecário numa biblioteca escolar, muitas escolas ainda não têm, né? Ou mantém um professor, ou mantém um espaço fechado, com os livros trancados. Isso é bem triste, né? Até uma certa apatia do próprio profissional. E agora, com a lei, né, de toda biblioteca, toda escola ter uma biblioteca, que garante de certa forma, mas não é uma lei que dê esse espaço exclusivo para a atuação do bibliotecário. E aqueles que ocupam essas bibliotecas, as bibliotecárias que eu conheço, elas fazem um trabalho belíssimo, que a gente está organizando dela também estarem aqui, que é a Silvana Guzmão, que é bibliotecária do Colégio Santa Teresa, aqui de São Luís do Maranhão, a bibliotecária Catiane Abreu, que já esteve aqui também numa live apresentando o seu trabalho de curso mesmo, TCC, e não seu trabalho na biblioteca do Colégio Marista, que é um trabalho belíssimo. Nós temos essas duas bibliotecárias, mas também tivemos a Conceição Carvalho, também, que é bibliotecária da Secretaria de Educação aqui de São Luís, que ela trabalhou também a questão da literatura infantil como semente de amor. Eu assisti a live dela, foi linda, fiquei encantada com a live dela. Ela é Ela conta assim com entusiasmo, um carinho, né? Ela tá por aqui, ela estava acompanhando a live. Eu estou aqui atrás das perguntas, mas eu ainda não localizei a da professora Leoneide. Desculpa, professora, eu vou achar. Enquanto isso, eu vou mostrar alguns comentários que foram acontecendo mediante as suas falas, né? Aqui, a primeira da noite, que é da Gorete Gonçalves, acho que é tua amiga, dando logo, foi a primeiríssima, ela já estava aqui, ó. A gente já estava testando, acho que ela já estava aqui. Professora Leoneide Martins comenta: literatura infanto-juvenil, encontro e reencontro com as infâncias esquecidas ou não. Aqui, a Nag Cole. É a Graça. Já participei de uma oficina da Silva em uma escola pública, foi maravilhosa. Os resultados criativos das Aboyamis. Abaiomis. Eu esqueci de separar a Abaiomi para mostrar para vocês. Mas explica, pode explicar. Eu não Então, a Abaiomi são bonecas pretas de retalhos que eram, segundo a lenda, eram confeccionados nos navios negreiros quando as pessoas eram resgatadas, né, no continente africano para serem escravizadas no Brasil. Então, como era muito sofrido aquilo, né, muito sofrimento nos navios, as crianças choravam muito,
as mulheres se reuniam com as crianças, aí elas rasgavam a barra das saias para fazer a boneca. E aí ia fazendo, desenhando com nó. Poxa, pena que eu não peguei. Tá aqui pertinho, né? Tá lá dentro. Aí elas confeccionavam, né, segundo a lenda, as bonecas e se presenteavam umas às outras, porque ali muitas vezes as pessoas nunca mais se encontrariam. E a Baiomi, por isso significa, né, encontro precioso, né, que ali as pessoas, enquanto a gente confecciona a Baiomi, a gente coloca todo o nosso afeto, todo o nosso pensamento bom e entrega alguém que a gente goste, e é um ato assim simbólico bem bonito. Muito Tem bem. outra história da Baiomi, que a artesã, tem uma artesã, fugiu o nome dela, gente, desculpa. É uma artesã que mora aqui no Rio de Janeiro. Esqueci, ontem eu assisti uma live com ela, agora fugiu o nome, desculpa. Ela conta que ela inventou a boneca Baiomi, aí as pessoas começaram a aprender e inventaram essa história da lenda, né? Então, eu sempre costumo contar os dois lados, tem que respeitar os dois lados, mas para fazer a roda, eu acho assim mais atraente a história da lenda que veio do navio, o ato de amor. Não que ela não faça com ato de amor, mas acho que assim mais encantador. Muito bem. Muito obrigada pelo esclarecimento. Vamos lá, a pergunta. Lena Martins, lembrei o nome da artesã. Lena Martins. Depois eu vou querer essa relação dos livros para a gente fazer os cardzinhos, colocar no perfil. Pode ser no teu, a gente faz o repost na página do Bíblia Fora da Caixa do Instagram para quem se interessou, porque foram várias pessoas, tá? As referências, né, de cada livro que você apresentou aqui, para quem se interessou sobre a biblioterapia. E vamos lá, legal. Professora Leonide. Silvia, como você analisa o papel do bibliotecário mediador no processo de biblioterapia? Antes de tudo, precisamos ser leitores experientes, contínuos, gostar de ler literatura, conhecer autores e livros. Sim, eu acho que antes disso tudo, eu acho que a pessoa tem que ter uma sensibilidade, né? Eu acho assim, não é porque é bibliotecário que tem que trabalhar com a biblioterapia, a pessoa tem que ter, eu entendo assim, esse encantamento, essa sensibilidade. Sim, gostar de ler, conhecer o acervo. Primeiro a gente cria o nosso acervo, né? E dali a gente trabalha ali com a gente mesmo, né? Se cuida e para poder passar para o outro, porque tem que haver um encantamento com nós mesmos para oferecermos, né? Não é uma coisa assim que é oferecida friamente. Tem que haver um envolvimento. Primeiro, identificar-se, né? Sim. Identificar-se, aí depois empoderar-se, né? Daquela literatura. Empoderar. Aí depois praticar, né? Repassar Sim. para os leitores. E tudo sem pressa, cada um no seu tempo, no seu momento, né? Cada um tem seu tempo. E lembrando que nós estamos na campanha, né, do Setembro Amarelo, Exato. Né, o índice de suicídios, né, no Brasil e no mundo é muito alto, e sua fala rebusca muito isso. Como a gente, enquanto criança, né, a gente passa por momentos tão delicados, a literatura infantil ela vem para tratar alguns percalços que a gente tem de vida. Eu estava lendo isso na psicanálise dos contos de fadas. Cada história infantil, né, dos irmãos Grimm e tal, eles relatavam muito elas tratavam psicologicamente algumas coisas que nós crianças, quando crianças, né, vamos sendo educados a partir daquela literatura infantil. Depois de velha que eu fui entender algumas coisas que ficaram escondidas, né, As entrelinhas, né? Quando tu leu esses livros que falam sobre, né, o empoderamento a partir do cabelo, eu lembrei também que na minha infância a família assim, é a primeira a atacar, né? A gente negras, né? Temos, né, o cabelo cresce de forma assim
natural para cima e a gente fica com aqueles apelidos jocosos e que inibem a gente. Eu era muito inibida quando era criança e ainda mais quando eles, né? E não tinha esse tipo de literatura. Não tinha. Até hoje a gente vê que isso atinge, a gente cresce, ainda Sim. fica esses complexos. É um processo, né? Bem lento e delicado. Aí o cabelo depois vai mudando, vai caindo, a gente fica cabelo mais. Aquele Depois a cabelão. gente vê que a gente dá ouvidos a tantas bobagens, né? Mas acho que por isso também faltava assim, uma orientação. Que hoje em dia, se a gente tem a possibilidade de levar, por que não, né? Já ir falando para que essa criança não sofra lá na frente. Ó, tem uma. A Helena aí me acabou de perguntar aqui se esses títulos que você apresentou, né, Silvia, vão ser disponibilizados. Nós vamos receber da Silvia todas as indicações que ela passou aqui, inclusive a professora Leoneide também colocou aqui nos comentários algumas indicações, eu vou colocando também, para tu anotar também. Todas as indicações que a Silvia passou aqui, ela vai nos repassar e vamos disponibilizar no nosso perfil no Instagram, certo? Ou então também na descrição daqui desse vídeo, depois que terminar, eu vou editar, por isso semana editar e colocar todas as indicações que a Silvia colocou aqui para nós, certo? Vamos lá. Tio Zé. E agora, tio Zé perguntando aqui, a live vai ficar salva? Vai ficar salva. Todas as lives ficam salvas aqui, disponibilizadas, para quem quiser acessá-las. Vamos lá. Aqui, Regina Brunhosa, os livros do André Neves são Olha, a Regina Brunhosa é a bibliotecária que eu falei em algum momento ali, já não lembro, mas eu falei nela, Regina Brunhosa. Olha, o meu primeiro estágio com o acervo infantil foi com a Regina, numa biblioteca que tinha aqui em Niterói, a Biblioteca Anísio Teixeira, que na época, ela é uma biblioteca pública, mas na época o acervo era todo infantil. E aí, meu sonho era fazer estágio lá, até que um dia consegui, conheci a Regina, nossa, que é uma pessoa incrível, hoje ela mora em Portugal, e foi num evento dela que eu conheci a Cristiana Seixas, que é autora desse livro aqui que a gente vai botar também, que é Vivências em Biblioterapia, Práticas do Cuidado através da Literatura. Cristiana Seixas, esse livro é da editora Cândido e pode ser encontrado também lá no perfil, no site da Cris, www.crisseixas.com.br. Aqui tem tudo de biblioterapia, gente. Quem se interessa, quer conhecer, se aprofundar antes de fazer o curso. Eu não estou sabendo focar aqui o livro. Eu ando com esse livro para lá e para cá. Ele é todo marcado, porque, assim, me ensina demais. Muito bem. Amanda, já assisti outros colegas da área falarem sobre biblioterapia, mas com Silvia estou mega me identificando, adorando. Quero o contato. Eu coloquei o link do teu perfil do Instagram, quero compartilhando livros. Compartilhando livros e leituras no Instagram. Mas se tu tiver um perfil que não seja um perfil assim, de temático, for o teu próprio perfil pessoal, tu disponibiliza. O pessoal aqui está querendo o teu contato, eu só vou dar mediante a tua autorização. Ah, sim, tem também meu e-mail, compartilhando livros e leituras, @gmail.com. Anotem aí, compartilhando livros e leituras, @gmail.com. Bárbara, beijo! A Silvia é uma estudiosa, sua experiência e vontade tem um diferencial incrível na sua trajetória. Realmente, não teve tantas perguntas. É incrível, mas teve muito engajamento. A Bárbara é minha amiga do trabalho, professora de inglês, faz um projeto também bem bacana, usando a literatura infantil, né, nas aulas de inglês. Tem um canal muito bacana aqui no YouTube também. De vez em quando a gente faz umas parcerias, muito legal. Pergunta bem aqui agora, consegui identificar essa. Silvia, como tu estás fazendo a mediação nesse formato de aulas em... Pois é, aí tá assim, eu gravo os vídeos
e mando lá para a escola, né, para entrar lá os vídeos, e o ruim disso, dessa parte, é que eu não tenho retorno, né? Aquele retorno gostoso do olhar, da conversa, eu não tenho. Aí as crianças assistem, aí às vezes alguma criança manda algum retorno, mas é completamente diferente do que eu estou acostumada e gosto de fazer, mas infelizmente, né? Às vezes, assim, eu entro no Zoom, mas também, assim, não funcionou bem como funciona, assim, presencial, assim, na roda, não. Porque em Zoom as crianças estão em casa, eu acho que elas ficam, assim, meio dispersas, assim, né? Não tem aquele trabalho, assim, de introdução na roda. Só de sentar em roda, de ver, assim, eu trabalho muito com visual. Então, eu arrumo, assim, dentro do tema, por exemplo, o casaco de pupa que eu falei aqui. No meio da roda, eu costumo colocar um casaco cheio de jornal, porque aquilo representa o casaco cheio, né, dos medos, e isso enche os olhos das pessoas e dá vontade de ouvir. E aí eu acho assim meio frio esse contato, assim, só pelas mídias, né? E esse, agora em tempos de pandemia, eu fiz por aqui, pela mídia, que eu esqueci qual foi a plataforma, uma roda com idosos, que foi um resultado maravilhoso, como eles ficaram atentos. E engraçado assim, além de ouvirem bem as histórias, eles ficaram encantados com as ilustrações, foi bem gostoso. Esse que eu mostrei da caixinha de guardar, uma senhora se levantou, foi lá nos guardados dela e me trouxe aqui para frente da câmera uma caixa com lembranças dela, assim, de fotografias, cartas. Foi muito emocionante esse. Os idosos, geralmente, eles têm mais essa necessidade de estar em contato mesmo. Eles Muitas gostam. vezes ficam sozinhos, né? Às vezes os filhos não dão atenção, os netos também não dão. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro senhoras. Senhores também, né? Mas eu adoro conversar com senhoras. Aí a gente passa horas e horas conversando. E elas adoram trazer o álbum de fotos, mostrar pra gente. Adoro. Eu faço a farra. Eu acho que eu já tenho alma de pessoas idosas já. E me sugeriram vários livros também, foi uma conversa deliciosa. Achei uma pergunta aqui da Ana X. Como se dividir entre as duas funções? Fora o tempo para ler para si. Quais funções são mais. Ana, beijo, Ana Chique também, minha amiga, colega de trabalho. Então, lá na escola eu faço o seguinte, minhas oficinas acontecem 2 vezes na semana. Isso lá, tá, gente? Fora de pandemia que eu tô falando. Outra E pergunta aí, é a complementação da pergunta lá de cima. ah, Função tá. de fomentar o gosto da leitura. Então, nos dias que eu tenho oficina, geralmente minhas oficinas são à tarde, né, 2 vezes na semana. E aí, nesses dias, eu só pego o processamento técnico se realmente não tiver jeito, porque eu vivo aquele dia só para literatura. Tem todo um preparo, tem que, sabe, todo envolvimento. Aí eu já começo a tentar perceber se alguma turma está com alguma questão, se tem alguma necessidade, converso com professores. Ou vou para as estantes e vou no instinto mesmo. Mas esse dia, assim, nem adianta pedir para eu catalogar, que eu estou lá, assim, envolvida com esse dia, que eu chamo de dia especial. Porque tem que haver, como eu falei anteriormente, tem que haver uma entrega. Senão não vai dar. Até o trabalho, assim, de colocar as cadeiras em círculo, tudo é muito gostoso de fazer, sabe? Aí, quando as crianças entram, tá tudo. Eu estou morrendo de saudade desses momentos, não vejo a hora, né? Quando puder, da gente retornar, porque é muito gostoso. Aí, então, nos 2 dias de oficina, eu procuro não me dedicar ao processamento técnico, depois desconto nos outros dias da semana. E leio também, né? Até mesmo porque, para eu oferecer o livro, eu tenho que saber o que eu estou passando, né? Aí leio vários durante a manhã para ver realmente o que se trata, para ver para quem vai, para qual turma vai, qual necessidade. E é isso, que às vezes também o livro é muito grande, aí não dá assim para uma turma de crianças pequenas, aí tem que ver isso também. Poxa, esse livro é bom, mas está grande para eles, porque a criança pequena tem um time rápido, assim, né? O Criança, tempinho deles. manter elas presas
né? Numa leitura, tem que ter uma dinâmica assim, para acompanhar o ritmo. E como elas têm muita energia, a gente acaba deixando assim, se a gente piscar os olhos, eles estão fazendo outra coisa. Não, e eles são ótimos para interagir, eles trazem exemplos de casa, dentro da história. Aí vem o avô, vem a tia, vem a mãe, coisas assim particulares da família. Às vezes eu não aguento, eu morro de rir na roda. Eu falo, meu Deus, o que é isso? E eles vão falando, aí eu acho assim que a gente cria também com a criança uma relação de cumplicidade, de confiança, que é muito gostoso. Eu adoro. Eu sempre vira e mexe, eu estou mandando um recado para eles que eu morro de saudade. Às vezes alguma criança me manda uma mensagem, nossa, gente, eu me acabo de chorar. Outro dia eu recebi uma mensagem e a menina falava assim no áudio, mas Silvia, é que eu sinto uma saudade. Aí pronto, aí me arraso. É bom quando tem esse tipo de relacionamento, né? Com as crianças. É uma coisa que a gente vai construindo no dia a dia, mas eu acho assim, quando tem aquele movimento só de, vou pegar livro, de entrega, pega o livro e devolve, não tem, eu acho, muito essa relação de afeto. Ali na roda é que a gente vai criando os laços, eu percebi bastante isso. As relações de afeto. Zanils Aventura pergunta, você conhece alguma biblioteca comunitária? Olha, aqui na minha cidade tem várias, mas assim, não de frequentar, porque o horário que elas abrem é o horário que eu estou no trabalho. Mas assim, aqui na minha cidade tem bastante. Não sei como estão agora, né? Agora em pandemia devem estar fechadas. Não sei se todas ainda continuam abertas, assim, antes da pandemia. Não sei quantas tem, mas assim, já vi divulgar bastante aqui, em tempos anteriores, né? Aí tem rede leitora, assim, tem conhecimento, se tem alguma rede de leitura, porque aqui tem a rede de leitura Ilha Literária, que é uma rede de várias bibliotecas comunitárias. A Thaís, que teve ontem aqui, ela estava também, ela é representante dessa rede de bibliotecas comunitárias. Aí eu queria saber se aí no Rio tem. Então, eu não sou envolvida com a biblioteca comunitária, infelizmente. Como eu falei, a questão do tempo. Então, eu não sei responder como funciona. Eu esqueci de falar, minha escola é da rede privada, tá, gente? É uma escola que eu amo. Não sei se pode falar o nome da escola aqui, Escola Aldeia Curumim, mandar um beijo para todo mundo lá. Eu tenho muito apoio no meu trabalho lá na escola. E é um ambiente, assim, bem cativante. Ana Chic pede um pouco, eu não sei se eu estou pronunciando o sobrenome certo, tá? Ana Chic. Chic, fale um pouco das exposições temáticas de acordo com os eventos relevantes. Então, ela diz o quê? Dentro da roda? Como eu arrumo tematicamente? Então, porque assim, eu tenho um grande privilégio de, ao lado da biblioteca, ter um camarim. Então, eu vejo, não é sempre, tá? Eu costumo falar assim com as crianças que é um dia especial surpresa. Eles nunca vão saber, eles nunca sabem o que acontece lá. Aí, às vezes, assim, eu vou lá, vou contar a história de bruxa. Vou lá, me visto de bruxa. Aí eu falo, Silvia não veio, quem veio foi a bruxa. Não é nada, você não, a Silvia teve dentista. Aí eu faço aquela voz, a gargalhada, é muito gostoso. Aí tem a vassoura, aí eles querem que eu voe com a vassoura. Eu falo, não, peraí que ela tá aqui um instantinho, daqui a pouco, na hora de ir embora, ela só funciona na hora de ir embora. Teve uma vez que eu me vesti de palhaça, olha, gente, como a criança encantadora. Aí fiz aquelas coisas todas de palhaço, foi com educação infantil. E passou, a gente se divertiu. Um belo dia, eu passando no pátio, se não me engano, foi até no mesmo dia. Uma menina me chamou e falou assim, olha, Silvia, você sabe que hoje aqui na escola veio uma palhaça e ela tinha um sapato igual o seu? Gente, eu fiquei boba, assim, com o olhar da criança, a ingenuidade da criança, né? Ela não pensou que seria eu ali vestida. Ela viu uma palhaça com sapato igual, e essas coisas são muito gostosas. Entre outras coisas lá que eu invento às vezes, tem coisas que eu não sei fazer. Eu sou muito assim de ter as ideias, mas às vezes eu não sei executar. Aí tem uma amigona minha lá no trabalho, Eliane, que tem um talento incrível assim para decoração, para as coisas. Nossa, quantas vezes eu sonhei e Eliane realizou. E eu deixo ela doida, que às vezes eu falo, Eliane,
Para quando é isso, Silvia? Para daqui a pouco, nossa! Sabe aquele negócio parece que você faz assim, o negócio aparece? Que a gente tem que falar que trabalha em parceria, né? Ninguém trabalha sozinho. Eu acho assim, eu valorizo muito o trabalho em equipe. Que é isso que nos engrandece, nos leva para frente, né? Eu tenho uma experiência bem parecida com a Joyce Viana, que também aqui do canal, mas algumas lives aqui também, com o Janailton, mas em particular com a professora Leoneide, que ela está aqui, já deu várias contribuições aqui, Neide Brito, e é tipo assim, cabelo de cora. De Gelda, bora fazer assim, aí tem, tipo, ela tem um projeto lá do Departamento de Biblioteconomia aqui da Universidade Federal do Maranhão, que ela é professora de lá, sou egressa do curso, e às vezes ela tem essas ideias, então bora fazer isso assim, aí a gente vai, nós participamos juntas, e eu já estou uns 4, 5, a gente sempre tem essa parceria. Eu acho bom quando você Trabalhar em parceria é gostoso. Muito, muito. Ela sempre me procura e eu sempre... Quando eu não estou fazendo nada, eu procuro ela para perguntar. Não tem nada para a gente fazer? Então, a live aqui foi mais ou menos uma ideia assim, me deu um estalo. Bora fazer umas lives diferentes, porque é sempre a mesma coisa, aquelas lives acadêmicas, chata pra caramba. Pois é. Bora fazer uma live divertida, bora conversar sem esse rigor acadêmico. Ela não podia, a professora Leoneide. Então, eu fui para a Joyce. Joyce, tu tem um perfil Bíblia Fora da Caixa, bora fazer umas lives. Eu fico mediando. Aliás, e o nome já diz, né? Fora da caixa, gente, amei. E aí nem era para eu mediar, era para ela. A ideia seria ela, eu ficaria na divulgação. E aí a internet lá do São Carlos não estava boa e eu que fiquei durante mais de semana mediando. E tipo, a gente quer esse perfil teu, né? Esse perfil solto de falar sobre uma temática de biblioterapia sem ser rigor acadêmico, que é para mostrar para todo mundo que todo mundo tem o seu conhecimento. Não precisa ser um conhecimento top de linha, né? Mas tem o seu saber fazer, né? Savoir-faire. Sim. É isso que eu admiro muito, muito nos profissionais, todos que passam por aqui. Teve a Thaís ontem falando sobre literatura LGBTQI+, nós tivemos lives musicais, que nem sempre a técnica fica apurada, dá para você ouvir a música, mas tem muita gente que vai acompanhar até o fim, para mostrar que o bibliotecário pode trabalhar de diversas formas. Sim, mas também a gente apresenta coisas assim, que são, poxa, é tão legal a literatura infantil juvenil, bibliotecas escolares, tivemos sobre bibliotecas prisionais, 2 lives falando sobre bibliotecas prisionais que foram excelentes. Um tema interessantíssimo, né? A bibliotecária falou diretamente lá da sala da unidade prisional, acho que era do Piauí, se não me engano, e mostrando o espaço. Então foi assim diferente. Esse diferencial que a gente busca, né, nos bibliotecários que não aparecem nesses grandes eventos da biblioteconomia, que estão rolando aí, está tendo agora sobre o de medicina, isso está acontecendo agora. Com certeza, né, vai ter vários trabalhos interessantes, mas o povo que está produzindo ali no chão do dia a dia não está aparecendo. Então, não desmerecendo os outros. Eu gosto de ouvir o povo falando normal. Sim. Eu gosto, particularmente, esse defeito. Se pedir para eu ser formal, acho que nem sei. Então, olha, eu te agradeço, né, ter aceito o meu convite. Admirei o seu trabalho. A primeira vez que eu vi uma postagem sua, eu compartilhei no meu perfil. Há muito tempo eu venho compartilhando coisas relevantes na minha página pessoal. Aí eu rapaz, eu vou convidar. Aí foi o estalo que me deu de te convidar para dessa semana. E lembrando que daqui no dia 26 nós vamos ter uma live sobre o lançamento de um livro. Uma biblioteca. A gente está fazendo os ajustes para estar divulgando aqui. Literatura infantil, da Anísia Nascimento, certo? Legal, vou assistir. Eu vou mediar. Faço uma mediação muito... A mediação é ótima. Você deixa a gente à vontade.
porque eu gosto de me sentir à vontade. Quando eu... Ana, pega ali a Biomi para mim, por favor, Temo nessa muito caixinha. Peraí que eu vou mostrar a Biomi rapidinho. Tá aqui nessa caixinha aqui. Vai. É. Só para as pessoas que não conhecem não ficarem na curiosidade. Agora eu abro espaço para você fazer os seus agradecimentos finais. Então, eu quero falar que eu adorei vir aqui, quero agradecer muito. Peraí, tem som aí, grande. Agradecer muito o convite, que é sempre muito bom a gente ter um espaço para falar do nosso trabalho, para mostrar, né, que a gente realmente pode viver fora da caixa. E olha, gente, eu estava falando, não sei se eu falei bem, essa aqui é a Biomi, tá? Que eu descrevi aqui. Elas são feitas de retalhos, simbolizando as mulheres africanas. Ela não tem rosto, porque ela representa todas as etnias africanas. Se um dia você quiser, Djalda, a gente pode marcar uma live, eu fazendo aqui, contando a história. Eu adorar também. Excelente, vamos marcar uma live sobre as Abaiomis. A Biomi. E essa aqui eu ganhei, da minha amiga Regina, né, que estava aqui, também falando com a gente, que mora em Portugal. E é isso, né, que traz lembranças das pessoas que mesmo longe estão perto representadas. Isso significa a Biomi. Quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu, muito obrigada. Qualquer coisa, pode entrar em contato para a gente continuar essa conversa. Eu amo falar sobre esse assunto. Acho de extrema importância a literatura, né? Essa literatura que dizem para criança, mas é para todas as idades, uma literatura de altíssima qualidade. Estou aberta aí às conversas, podemos fazer muitas trocas, né? Aprender também bastante coisas com vocês e vamos nessa. Pessoal procurando saber o teu perfil, sobre o teu perfil no Instagram, ela também tem perfil no Facebook. O do Facebook é um perfil assim mais pessoal. Eu posto assim menos coisas sobre o meu trabalho. Lá no Compartilhando Livros e Leituras, ele é todo assim, todo voltado para o trabalho. Mas se alguém quiser me procurar no Facebook, é Silvia Fortes. Aqui um comentário da Zanilza Aventura. Ela é da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Acho que é por isso que ela faz uma rede nacional. Aí ela complementar aqui. Seria maravilhoso. Obrigada. Parabéns. A gente pode combinar, né? Uma parceria, um trabalho. Eu fico muito feliz, assim, quando me convidam, assim, nas escolas. Meu filho é Macaé, que é um outro município aqui do Rio, né? Nossa, que delícia! Lá na Escola Beijo Fabiola, não sei se ela está aqui, ela tem uma sala de leitura lá que é o Ninho de Leitores, onde a Fabiola coloca tanto amor naquela sala, que a sala transborda. Eu acho que eu nunca me senti assim tão bem, tão aconchegada assim num ambiente onde você vê que a pessoa realmente vive a literatura. Foi muito bacana, inesquecível para mim. A literatura infantil é encantadora, ela devia ser mais valorizada. Pois é. Eu estou lendo esse aqui, não é literatura infantil, mas tem também o Dom Quixote para crianças, gente, maravilhoso. Pessoas que têm esquizofrenia. E aí, quando a pessoa também começa a conhecer, a se envolver, ver como é um trabalho, assim, precioso, né? Eu acho, assim, muitas vezes a pessoa não valoriza por não conhecer, mas quando começa a mergulhar mesmo nesse tipo de literatura, não vai querer outra vida. E a professora Leoneide sempre fala que o bibliotecário tem que ler. Tem que ser uma pessoa que ler. Ela até falou o caminho aí, ler continuamente. Ultimamente a vida é tão corrida que para ler tem sido muito difícil, mas é como ela diz, nem que seja uma página, um capítulo por dia, mas a gente tem que ler. Principalmente literatura infantil, que é uma leitura mais leve, mais solta. Dá para ler. Nem sempre, sabia? Nem sempre é mais leve, mais solta. Tem um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz, chamado Vermelho Amargo, que ele é classificado como literatura infanto-juvenil. Mas é um livro, assim, tão pesado, no sentido, assim, que ele coloca as dores dele ali, que é um livro que eu ainda não consigo trabalhar com ele com ninguém, que é um livro que eu choro tanto que você não tem noção, posso ler quantas vezes for.
Então, nem sempre a literatura vem, né, assim leve, vem com temas importantes e pesados, sim. E Eu vale super a pena. tenho muita dificuldade quando eu leio, assim, não literatura infantil juvenil, mas literatura, assim, tipo Úrsula, em 1984, e... Ai, tem um de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vidas Secas é maravilhoso. Ai, que lindo. A Cachorra-Baleia eu nunca superei. Né? Marcou. Eu sei o nome da baleia, eu não sei o nome dos outros personagens, mas a baleia marcou a minha vida. É Fabiano. Eu lembro da Não Fabiana. lembro mais. Eu lembro dela, da cachorrinha. Da cachorra, me deu uma pena. Eu passei a semana ruim. Aí eu agarrei e fui ler 1984. Não, Revolução dos Bichos. Ah, Sansão, que é tão dedicado e tal. Aí ele adoece lá, os porcos mandam matar ele. Aí eu fiquei que é ruim. coisa mais triste do que Meu Pé de Laranja Lima, o livro também para chorar. Literatura infantil juvenil. Mas é lindíssimo. O sofre aquele menino e a gente sofre junto. É, mas vamos que vamos. Gente, boa noite. Agradeço a participação mais uma vez da Silvia Fortes. Ela tem o perfil no Instagram, compartilhando livro e leitura. Compartilhando livros e leituras. Depois eu vou escrever na descrição, vou deixar ali no comentário. Eu Livros e te leituras. mando, você botar. Tem perfil também no Facebook, mas é um perfil bem pessoal, então, como ela já disse. Vai deixar também o e-mail para contatos, né? Eu agradeço em nome da minha equipe, né? Do Bíblia Fora da Caixa. Vamos agendar aí essa live aí sobre as bonecas. A Baiomi. A Baiomi. Vai ser naquele foco lá da lenda. Vamos focar. Obrigada. Obrigada a todas, todos e todes. E até a próxima live. Tchau, gente. Beijos. Falar que eu amei, tá? Passar aqui o domingo com vocês. Foi uma delícia. Tchau e até a próxima também. Tchau, tchau, gente. Grande beijo.